E aí, gente, como vocês estão? Eu sou a Manuela Heller, professora de Geografia do cursinho Enenzando, e hoje eu vim aqui dar uma aula de agricultura para vocês, tá bom? Então, gente, o que significa primeiramente a agricultura? Ela significa a arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Por exemplo, se eu planto alface, eu vou colher o alface, certo? Os produtos da agricultura, eles são primariamente alimentos, né? A gente logo pensa, agricultura, alimento, né? Arroz, feijão, alface. Mas ele também, o pessoal da agricultura também fornece fibras, fornece medicamentos, fornece ornamento, né? No caso, o ornamental, de uma cerimônia, essas coisas. Você tem que ir numa plantação de flor. Oferece matéria-prima para combustível, principalmente a cana-de-açúcar. Fornece fibra para tecido, entre outras muitas coisas. A agricultura, ela marcou o início do sedentarismo humano. Ela começou a desenvolver mais a fundo na Mesopotâmia e no Egito, né? Então, assim, as principais civilizações que marcam o começo do desenvolvimento humano é da Mesopotâmia e do Egito, né? No caso, a Mesopotâmia entre os rios Tigres e Eufrates, e o rio Nilo e o Egito com o rio Nilo, né? Então, assim, toda essa questão das primeiras cidades, todas elas giravam em torno da agricultura. Todas as atividades giravam em torno da agricultura, tudo girava em torno da agricultura. A gente hoje em dia pensa que não existem mais cidades assim, porém, existem sim, gente, no interior desse nosso Brasilzão, que é um país continental, existem sim também cidades que as atividades estão em torno da agricultura, tá bom? Os humanos, antes eles caçavam, eles viviam como nômades, então eles pegavam uma fruta aqui, pegavam uma fruta ali, caçavam um bicho ali na frente, então assim, muito bem-vindos, tá bom, gente? Então, assim, eles sempre viviam como nômades, tá? A partir do assentamento da agricultura, a partir do assentamento, eles começaram a ficar sedentários. Mas não pense que é sedentário sem fazer exercício, tá? Até porque a agricultura exige muito do corpo humano. Mas, assim, eles viviam sempre como nômades. E a partir do momento que começa a se desenvolver a agricultura, começa a se desenvolver as primeiras cidades, começa a se desenvolver as primeiras casas, as primeiras ruas, as primeiras civilizações, tá bom? Então a gente tem a agricultura como marco muito importante para o que a gente chama hoje de sociedade, no que a gente conhece hoje como sociedade, cidade, essas coisas assim. Então, assim, isso aconteceu há cerca de 11.500 anos atrás, tá bom? E quando eles formaram cidades, né, se assentaram na agricultura, eles começaram a fazer excedente de alimentos. Então isso possibilitou a troca de mercadoria também, possibilitou eles a terem mais uma segurança alimentar, porque antes você não sabia se você ia comer hoje, se você ia comer amanhã, se você ia comer semana que vem. Você não sabia se ia ter fruta, se ia ter o tubérculo ali, se ia ter o bicho ali na frente para você caçar. Agora você tem um excedente de produção que permite você criar uma certa de uma segurança alimentar. Então, tipo assim, eu tenho um estoque, eu planto 1.000 alfaces, consumo 500 alfaces num dia, eu tenho 500 alfaces para o outro ou para o resto da semana. Então, você tem esse excedente, você sabe que você vai comer amanhã, e isso possibilita também você não contar com a agricultura no momento, com a natureza, na verdade, no momento que você mais precisar. Por exemplo, pode dar muita chuva, pode dar geada, pode nevar, pode fazer seca. Então pode dar diversas coisas climáticas assim, diversas situações climáticas assim que podem afetar a sua produção e você não ter alimento no mês ou no ano seguinte, tá bom? Então, assim, agora esse excedente ele também funcionou para que as pessoas não se dedicassem tanto tempo ali, né, direto assim na agricultura, mas também tivessem tempo agora para fazer as suas casas, para fazer ter mais tempo para fazer as casas, as ruas, as coisas, de interar socialmente também. Então começou tudo a partir da agricultura, basicamente, que é a atividade mais importante desse primeiro momento humano aí.
tá bom? Então, a partir daí, o humano, ele começou, né, o ser humano, ele começou a desenvolver técnicas para tornar a vida muito mais fácil do que era no momento. Então, quando você tem sua casa, você está abrigado do frio, você está num ambiente mais fresquinho, né, por causa do calor e tudo mais, você está sem perigo de outro bicho vir de noite te atacar, entre outras coisas. Então, assim, por muitos anos também, essa facilitação, né, da vida e do trabalho. Então, por muitos anos, o desenvolvimento da agricultura foi muito lento, né? A gente não pode pensar que a agricultura ela veio assim, veio pra uau, né? Mudou tudo e a gente conhece hoje tudo, mas não é bem assim. A agricultura ela foi se desenvolvendo ao longo das civilizações, ao longo dos tempos e tudo mais, né? E a partir dessa coisa do excedente também começou a se desenvolver as ferramentas, começou a se desenvolver diversas outras coisas que puderam agregar também na agricultura, tá bom? Então, assim, as técnicas de agricultura, elas foram sendo aprimoradas, né? E foi ficando cada vez mais fácil de manipular essa arte do plantar aí, né? Então, as técnicas como rotação de cultura, correção de solo, irrigação, controle de pragas, elas permitiram ao ser humano uma maior autonomia. Só que as técnicas de correção de solo e a de fertilizante, essas coisas assim, elas só vêm surgindo mais recente, tá bom? Com as tecnologias mais recentes. Então, assim, essas coisas permitiram ao ser humano uma maior autonomia, né? Independente se o solo tá ruim, eu vou ali e vou fazer o solo ficar bom. Independente se o solo tá bom, eu posso bom para o tomate ou não, eu vou ali e vou corrigir o solo que ele vai ficar bom para o tomate. Não tem mais essa, então o ser humano ele meio que é independente e vai ele produzir conforme a demanda, né? Uma arte mais capitalista de ser, assim, uma coisa mais assim. E assim, e aí, hoje em dia nós temos 2 sistemas agrícolas vigentes, tá? Basicamente assim, que é a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Ai, mas o que é agricultura intensiva e agricultura extensiva? Gente, primeiramente, intensiva vem de intensivão. Extensiva vem de uma coisa mais calminha, mais paz e amor, né? Tudo bom. E a agricultura intensiva, gravem isso na cabeça de vocês. Ela está diretamente relacionada ao agronegócio, tá bom? É uma agricultura que representa alta produtividade. Quando você fala que você é intensa, que você... Pô, maneiro, que você tá lá, ó, vivendo sua vida como pode, né, amigas? Então, assim, você tá intensivando ali essa produção agrícola. Ela é muito relacionada ao agronegócio, porque o agronegócio, pelo menos no Brasil, ele é assim, tá bom? Ele é praticado em grandes faixas de terra, chamadas latifúndios. Então, toda vez que vocês verem lá no Enem caindo sobre latifúndios, lembrem do conceito de agricultura intensiva, tá bom? Então, assim, aqui nessa agricultura, ela é empregado muito o uso de agrotóxicos, fertilizantes, seleção de semente transgênica, que muito aquele triângulozinho com T em muitos produtos, né? Por exemplo, no amido de milho, no óleo de soja, ele significa que é a semente que fez aquela plantação e tem transgenia aí no meio, tá bom? E a produção é muito mecanizada, com muito rendimento por hectare e é mais voltada à exportação, né? Assim, depende muito da mão de obra qualificada, né? De engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, tem diferença, e agrônomos, enfim, tem diferença nesses 3. E assim, nos setores mais altos, porque ali no mais baixo a gente sabe que rola aquela coisinha ali do paga mal, mas tá trabalhando. E é muito relacionada à exploração de terra, à grilagem, avanço para a Amazônia. Então, assim, né, quando a gente fala de agricultura intensiva, vamos lembrar de agronegócio, tá bom? E aí temos a agricultura extensiva, né, que ela está relacionada à agricultura familiar. Bota na cabeça de vocês, a agricultura intensiva está diretamente relacionada ao agronegócio. E a agricultura extensiva geralmente é relacionada à agricultura familiar, ok? É basicamente tudo o que você come hoje, 75% do que você come hoje vem da agricultura familiar. Show? Então, assim, tudo que você come, alface, cebola, batata, inhame, batata doce,
desses gêneros aí, brócolis, couve-flor, vem da agricultura familiar. Show? Então vamos lá. Nessa modalidade, a produção é um pouco mais baixa, porém é mais variada. Então você tem minifúndios, você não tem mais latifúndios, né? Você tem minifúndios produzindo uma variedade ali que vai para a mesa do brasileiro, tá? Show, né? É dedicada ao mercado interno, tá bom? Então, assim, o solo ele é usado também continuamente, mas assim, falando de agricultura familiar, falando de agricultura extensiva, é sempre uma relação de respeito com o solo. É sempre uma relação que eu vou respeitar o solo, ele vai me dar o que ele pode. Geralmente, quando necessário, utiliza esses fertilizantes de correção de solo, quando necessário, tá? Quando não é necessário, não vai se utilizar, diferente da agricultura intensiva, que ela vai utilizar a correção de solo, que ela vai utilizar quanto pode, não tá nem aí, porque ela quer maximizar o lucro e maximizar a produção. A agricultura extensiva não tá muito ligada a isso. A agricultura extensiva também tá muito ligada a agricultura de subsistência, que é quando você planta para você comer, para sua família, para seus amigos comerem e tudo mais. E assim, geralmente a agricultura nesses locais de agricultura extensiva é feita por técnicas rudimentares ou tradicionais. Técnicas simples, não precisa de agrônomo, não precisa de engenheiro, não precisa passar um maquinário grandão lá naquele minifúndio, porque não tem necessidade, tá bom? Porque é uma agricultura mais reservadinha, mais tranquilinha, mais paz e amor, né? Uma agricultura mais calma, quando eu disse o intensivão é lá, ó, explora quanto pode. A agricultura extensiva é mais paz e amor, eu vou plantar ali, o solo vai me dar o que ele quiser. Então, assim, uma curiosidade aqui, o Brasil é o 5º maior produtor agrícola do mundo com base nos dados da FMI. Ele fica apenas atrás da China, Estados Unidos, Índia e União Europeia, tá bom? Então, assim, a gente hoje fala que o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil, ele tem a produção agrícola voltada para exportação. Então, ele alimenta, além da China, Estados Unidos, esses países assim. O Brasil exporta para tudo quanto é lugar, principalmente para a China, tá bom? Então, assim, a atividade agrícola no Brasil é uma das principais, assim, uma das mais importantes para a balança comercial, representando 5% do PIB e em volume absoluto, 100 bilhões de reais no volume de exportação, tá bom? Em conjunto com a pecuária. Então, você tem em conjunto ali a agropecuária representando 5% do PIB, o que parece muito, né? Ou que parece pouco, mas é bastante, porque 100 bilhões de reais, né? É bastante, né? E ao longo da história do Brasil, assim, ao longo da história da atividade agrícola do Brasil, a gente passou por diversos ciclos e transformações, indo desde da economia canavieira, lá do período colonial, que foi, né, a cana, né, essas coisas mesmo, assim, a cana, o café, né, eles foram mais lá pro lado do colonial mesmo, e indo até a produção de soja, que é mais recente, a partir do século XX, tá bom? O café, ele durou um bom período aí no Brasil, tá? A soja, ela vem mais pro século XX, assim. O café, ele dura bastante como principal economia do Brasil, desde 1808, se eu não me engano, quando Dom João vem pra cá, e dura até a crise de 29 como principal produto de exportação brasileiro, tá bom? Então, assim, atualmente essas transformações ainda ocorrem, apesar da gente achar que não, né? Apesar da gente achar, não, a gente olha ali, é tudo soja, tudo milho, mas ainda ocorrem, tá bom? Então, assim, sobretudo garantindo um ritmo de sequência e transformações técnicas e essas coisas que foram se ampliando a partir do século XX, tá bom? Com a mecanização da produção e a modernização das atividades. Nós temos hoje, né, a formação de complexos agrícolas no Brasil. Cinturão agrícola do Brasil, que é formado por São Paulo, Minas, Rio, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá bom? Então esse aqui a gente forma
um cinturão agrícola aí, tá bom? Entre o centro-oeste e o sudeste. E também tem o sul também. Então assim, vamos falar das regiões do Brasil e que elas produzem mais, né? Vamos lá. Na região... Tá dando pra ouvir direitinho, galera? Acho que tá, né? Então, se não tiver, é só falar no chat, tá bom? Muito obrigada. Então, na região sul do país, a produção agrícola é caracterizada pela ocupação histórica de imigrantes, né? Assim, europeus, assim, aquela coisa mais europeia. Mas isso não quer dizer nada. Ela é voltada também muito para a soja, para a agricultura intensiva. Lá, então, o agronegócio está bem presente lá, gente. A agricultura intensiva está muito presente lá. Modernização agrícola. E essa configuração de intensivo, de soja e de tudo, ela tá muito no oeste do Paraná e da Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, tá bom? Além da soja, eles também cultivam milho, cana-de-açúcar, algodão. E na pecuária, né, no parte da pecuária ali dos animais, né, eles têm uma forma muito peculiar, que é o de porco e o de ave. O Paraná, gente, vocês não têm noção. O Paraná tem muita, mas muita grande. Muita grande. Quando você vai pro Paraná, quando você pesquisa sobre o Paraná, tipo assim, é muita grande. Basicamente, todos os frangos que a gente come aqui, daqueles mais assim, você tem o frango do Paraná. É muito sinistro. Olha depois na embalagem atrás do seu franguinho lá que tu estiver comendo e vai estar lá. Tananã, Granja, Paraná. Pode ter certeza que a maioria vai estar, tá bom? Então, assim, agora vamos passar para a região sudeste. E na região sudeste, assim como na região sul, a mecanização da agricultura ela está muito presente. A agricultura intensiva, aquela coisa do agronegócio, né? Tá muito presente. Então, assim, é muita tecnologia também no sudeste. A agricultura do sudeste, ela conta com uma alta tecnologia, tá? E, assim, embora essa seja a região que a agricultura está subordinada à indústria, ainda se vê a produtividade muito grande do solo, né, e o uso do solo. Porém, com mais presença de máquina, mais presença de maquinária, de indústria relacionada com a agricultura. Então, isso não está empregando muito legal, ok? Só está empregando legal se você for engenheiro agrônomo, se você for agrônomo ou se você for engenheiro agrícola. Aí é legal porque você trabalha em conjunto, ou também engenheiro de genética, essas coisas assim, que trabalham com a genética. E assim, que você trabalha mais relacionado com a agroindústria, tá bom? Na região nordeste, a gente encontra muita pluralidade, né? Muito tipo de coisa. A gente vê muita presença da agricultura familiar também. E na região sudeste a gente também tem muita agricultura familiar, tá bom? Principalmente no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um dos grandes movimentos de agricultores familiares lá, que é bem legal, a gente pesquisa sobre isso, mas vamos lá. No Nordeste, na zona da mata, ela é mais úmida, então tem aquela coisa do plantation, né? Que é aquela produção em larga escala que tá lá desde o colonial, né, gente? Então, assim, com destaque para cana, ok? Desde sempre lá, cana, enfim. Voltado também para a produção de álcool. Hoje em dia tem a cana pro álcool, tem a cana pro açúcar, né? E assim, e aí hoje em dia é mais relacionada pro álcool, tá? Além do açúcar, então você faz o álcool também, né? O etanol, ele vem da cana, tá bom? O etanol vem da cana, não se esqueçam disso. E nas áreas semiáridas ressalta-se, como eu disse, a presença da agricultura familiar. Ela é muito forte, a agricultura familiar ela é bem maneira. E também é uma produção mais mecanizada também, nessas áreas de plantation, essas coisas assim, a produção é mais mecanizada, né? E o principal cultivo é o de frutas, como o melão, a uva, a manga e o abacaxi, tá bom? Além disso, a agricultura de subsistência, que é quando você planta para você comer, sua família, seus amigos,
também possui um importante papel lá, tá bom? Já a região centro-oeste, ela é conhecida, né, pela parte lá das latifundiárias, dos caras ricão, dos agroboy bem forte, que lida com a pecuária, né, que lida com a agricultura, né, é a área que mais se expande o cultivo pela produção mecanizada, tá, assim, muita expansão pelo centro-oeste. E é o que está expandindo para a Amazônia, né? A gente tem uma expansão da fronteira agrícola para o norte do país, tá? Que vai direto para onde? Para a Amazônia. Só que eles estão dando um tiro no próprio pé, porque a Amazônia, o solo não é fértil o suficiente para manter uma agricultura assim intensiva que nem eles fazem no centro-oeste, ok? Mas aí, enfim, o principal produto é a soja. Assim, a gente sempre conhece os produtores de soja, produtores de milho também, tá? Produtor de algodão, tá bom? Então, assim, a soja, o milho, essas coisas, eles são voltados para o mercado externo. Então, a gente tem uma agricultura intensiva muito presente no Brasil. Muito presente, tá bom? E, por fim, a região norte, que ela é caracterizada por receber as principais frentes de expansão, né? Eu tô aqui no meu canto, cara, tô vindo aqui, ó. Pô, pera aí, cara, calma aí, senão você não vai sobreviver, meu irmão. Então, assim, vindas não só do centro-oeste, tá? Mas também do nordeste. E é a região de Matopiba. O que significa Matopiba? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Essa região aí, por exemplo, é a área onde a pressão pela expansão das atividades agrárias ocorre mais intensamente. Então, a região de Matopiba é a região que mais quer ir pro lado da Amazônia. Bora lá pra Amazônia. E o que torna a região norte como um futuro centro de crescimento do agronegócio brasileiro. Só que é um tiro no próprio pé, porque além de você destruir a Amazônia, a floresta amazônica, você não tem um solo muito fértil. A floresta é autossustentável, porém, se você tira a floresta, você não tem mais nada no solo, ok? Gravem isso. Gravem ou observem, tá bom? Porque é bem importante. As atividades mais praticadas lá no norte, elas ainda são de caráter extensivo, de baixa tecnologia, com ênfase lá na pecuária primitiva, na soja, né? E expansão com outros produtos que eles passam a competir com o extrativismo vegetal existente. Extrativismo vegetal, a gente pensa logo em seringueira, a gente pensa logo em pessoas que trabalham com a castanha, as mulheres que tiram das árvores, né? Enfim, como uma coisa mais tradicional, povos tradicionais, extrativistas, ok? E assim, agora a gente vai dar alguns destaques para os produtos presentes na agricultura brasileira. O café, durante muito tempo, ele se manteve restrito ao Paraná e a São Paulo. Eles faziam uma parceria ali, né, um regime de parceria. Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, eles comandam a dianteira da produção, tá bom? Desde muito tempo, tá bom? Desde muito tempo mesmo. E a Bahia, Rondônia, esses lugares assim, eles começam a surgir como novas áreas produtoras com uma particularidade. Elas são cultivadas principalmente por paranaenses, né? Antigos produtores do norte do Paraná. E o Paraná tem aumentado muito a quantidade da sua produção de café nos últimos anos. Isso se deve aos estudos do IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná. E aí eles estão utilizando espécies novas de café que foram desenvolvidas por esse instituto, que é o café adensado. Então, assim, a soja também é um importante produto. Hoje ela está comandando ali a linha de frente da expansão. E a soja expandiu-se com maior vigor no país durante os anos 70, com a ajuda da ditadura militar, tá bom? Então, assim, a gente tem que... Porque a ditadura militar, ficava, não, gente, vamos pro centro-oeste, vamos ocupar o Brasil, vamos, como forma de soberania. Por mais que seja errado, né?
Mas vamos, gente. Vamos ocupar o resto do país, porque a gente só tá aqui em São Paulo e no Rio. Poxa, vamos ocupar o resto. E aí, tipo, oferecer terras. E foi tudo muito feito por esquema de grilagem e essas coisas. Então, a soja ela começou a se expandir a partir dos anos 70, notadamente nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, que são produtores de soja. E é a cultura típica de exportação. Assim. Eu, por exemplo, até hoje, não cheguei no mercado e vi um pacote de soja assim como eu vejo de feijão. Eu já comprei soja orgânica, mas assim, ver pacote assim de alta produção de soja eu nunca vi. Então, assim, se vocês já viram, me indiquem aonde, porque é ótimo, né? Soja é bem legal de se consumir, de fazer leite, fazer queijinho e tudo mais. Atualmente a gente vê que a soja está cada vez mais voltada ao mercado interno por conta de consumo de margarina, óleo e essas coisas derivados da soja na alimentação do brasileiro. Então, assim, atualmente a gente verifica a expansão nas áreas do Cerrado, sobretudo nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Então, assim, é um produto relativamente novo nessa questão do agronegócio brasileiro. É um produto novo. Veio em 1970, junto, né, com a ditadura militar, que pediu para ocupar o resto do país e oferecer a terra para plantar e tudo mais. E a cana-de-açúcar, apesar de ser cultivada no Brasil desde o século XVI, a sua produção foi estimulada a partir de 75, com a criação do Proálcool, né, o programa do álcool, né, e tudo mais. O estado de São Paulo detém mais da metade da produção de cana nacional, mais da metade da produção nacional de cana, quer dizer. Mas também você encontra cana no estado do Goiás, Paraná, Rio, e além dos estados nordestinos na zona da mata, como eu já disse, o sistema de plantation, que ele já vem desde a época da colônia, ok? E assim, a laranja, a gente tem que dar destaque para a laranja, né? Nossa frutinha. E assim, o produto é largamente cultivado para atender a demanda da indústria de suco, né? Tem no estado de São Paulo seu principal produtor, né? O estado de São Paulo é um ótimo produtor de soja. E Paraná e Minas Gerais estão se convertendo em novas e importantes áreas de produção. O Brasil é um grande exportador do suco concentrado, principalmente para os Estados Unidos da América. E o arroz também a gente tem que dar um destaque bem importante para o arroz, né? Ficou bem caro agora na pandemia. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de arroz irrigado, tá? Outros estados se destacam na produção dessa cultura alimentar básica: Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e São Paulo, ok? Então, assim, a gente tem 7 estados produzindo arroz, tá? E outra curiosidade é que o MST, Movimento dos Sem Terra, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E o MST não trabalha com agricultura intensiva, ele trabalha com agricultura extensiva, com minifúndios divididos de latifúndios, tá bom? É muito legal o trabalho deles, assim, eu sugiro vocês pesquisarem posteriormente, assim. Então, assim, agora a gente vai falar um pouco do futuro da agricultura, né? Do que vai ser, o que a Embrapa, a Emater, esses órgãos, assim, eles pensam da agricultura futuramente, né? Eles vêm do cenário de grande crescimento, ponto. Então, assim, de acordo com um estudo realizado pela Embrapa, as próximas décadas devem ser de mudanças importantes na distribuição espacial da população global. Então, eles pensam que até 2030, mais de 90% da população dos países em desenvolvimento, sobretudo na África subsaariana e na Ásia, vai ter se urbanizado, ok? Hoje em dia é uma população rural, tá de boa, mas eles acreditam que até 2030 eles vão se mudar ou vão fazer suas próprias cidades, vão se urbanizar, e o que trará implicâncias importantes em termos de consumo de alimentos, água e energia. Porque quando você está na cidade, você não planta. Você não planta mais. Né? Quando você está no campo, você ainda planta. Mas você está na cidade, você não planta. Então, assim, vai precisar de uma demanda dos países que já plantam muito, que já fazem aquela agricultura intensiva. Então, a Embrapa ainda afirma que essas regiões
marcam uma forte expansão da classe média, né? Então, assim, até a Embrapa acredita, sobretudo na Ásia, assim, né? Então, a Embrapa acredita que até 2030, 60% da população mundial deve estar no extrato de classe média, um crescimento de 15 pontos percentuais em comparação com 2016. O que isso implica? No consumo de alimentos. E a Embrapa, em outras palavras, o aumento da renda implicará nas mudanças dos padrões de consumo, como eu já disse. O que resultará na expansão da demanda por carne, frutas e vegetais, na redução de consumo de alimentos básicos, na diversificação da cesta de consumo, bem como no aumento de demanda dos produtos mais elaborados, né? O que é produto mais elaborado? Geleia, derivados, essas coisas assim, uma coisa que demanda a indústria aí no meio, tá? Então, assim, entre as carnes, a de aves é aquela que apresenta maior expectativa de crescimento da demanda. Então, assim, nesse sentido, as importações por parte dos principais países compradores devem crescer 24%. Eu tô falando isso porque o que acontece? Isso é um estudo feito pela Embrapa, um estudo baseado com itens científicos de previsão do que pode acontecer lá no futuro, tá? Por outro lado, o comércio mundial de soja deve crescer uns 25%, ou uns 36 milhões de toneladas, assim, em 10 anos, assim. A China, ela vai ser responsável por 85%. A China vai ser responsável por 85% desse aumento e, por sua vez, será a principal responsável pelo crescimento da demanda por óleo de soja, né, uns 27% por aí. O milho e o algodão também serão demandados em maior quantidade. Tá? Diante disso, os contextos mundial e nacional sinalizam um mercado positivo para as projeções de continuidade do crescimento do produção agrícola no Brasil. Tá? Então, se você quer empreender agora, vai na agricultura, que chave de quebra. Se você tiver uma larga escala, um bom dinheiro para você investir nisso, vai. Então, em 2027, a Embrapa diz que espera que o Brasil produza acima de 290 milhões de toneladas de grãos e mais de 34 milhões de toneladas de carne bovina, suína e de frango. O que é pra gente esperar desse caso? Desse aumento da agricultura intensiva? Uma maior demanda de água, de água doce potável, uma maior demanda de espaço e uma maior demanda do esgotamento dos solos e tudo mais. Então, assim, o que é pra gente esperar? A gente espera que a gente também cresça junto com isso, né? Se a Embrapa diz, espero que não só fique no bolso dos latifundiários, mas também venha cômodo pra gente, como se fosse bom pra economia mesmo, né? E assim, eu falei de agricultura e eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem nos comentários que a gente vai ler e vai procurar sanar as suas dúvidas. Ou deixem o contato, ou me sigam no Instagram, podem me chamar da DM, eu sempre respondo, @manuela_l, tá bom? Beijinhos e até a próxima!